Uma história de esperança. Análise sob a perspectiva do direito civil. Sumário. Assuntos abordados nessa apresentação. Resenha, análise do direito material e análise de jurisprudências, direitos da personalidade. Sobre o filme. O filme Preciosa, uma história de esperança, baseado no livro Push, perpassa no ano de 1987 no bairro de Harlem da cidade de Nova York. O longa-metragem conta a história de Clarice Precious Jones, uma jovem negra, gorda e pobre de 16 anos que sofre agressões físicas e psicológicas pela mãe, além de abusos sexuais pelo pai, os quais resultam em 2 gravidezes. No início do filme, a jovem expressa através de seus pensamentos o desejo de ser uma artista famosa, mas tem na figura materna seu maior desestímulo para seguir seus sonhos. As fantasias criadas em sua mente a auxiliam a superar até que por um breve momento os abusos sexuais do pai, Carl Jones, que são consentidos por sua mãe Mary. Diante do ambiente familiar instável, Preciosa apresenta problemas escolares, uma vez que a escola era o local em que sofria constantes agressões de bullying devido à sua aparência e à sua idade avançada, quando comparada com a idade dos outros alunos do ensino fundamental. Apesar disso, a jovem prezava pela continuidade dos seus estudos, porém acaba sendo expulsa da escola em decorrência da sua segunda gravidez, que fora também fruto de um estupro. Todavia, Preciosa é instruída pela diretora, que a expulsou, a procurar a escola Each One Teach One, local onde sua vida começa a mudar. É no espaço da escola alternativa que Preciosa conhece a professora Rain, responsável por auxiliá-la em questões acadêmicas e pessoais, proporcionando o aprendizado e o início da instauração de laços afetivos com os colegas da turma. No entanto, esse processo evolutivo é interrompido pelo nascimento de seu segundo filho, que, mesmo sendo auxiliada a entregá-lo para adoção, opta por criá-lo. Nesse momento, Preciosa anseia por cuidar também da sua filha Mongo, apelido que foi pejorativo, adotado em virtude da condição de portadora de síndrome de Down. O apelido foi criado por sua avó. Após um longo período no hospital, Precious Jones volta para casa, onde é mais uma vez agredida e é em seguida expulsa por sua mãe. Frente à falta de um lar de inverno, a jovem decide invadir a escola para passar a noite, e nesse espaço ela é acolhida pelos colegas da sala e pela senhorita Rain. Posteriormente, irá acolher em sua casa, local onde vive com sua esposa. Nos momentos finais do filme, Preciosa, já estabelecida em um abrigo temporário, recebe a visita de Mary, que a informa que seu pai faleceu de AIDS, sendo ele o responsável por torná-la soropositivo. Abalada com o diagnóstico, a jovem desabafa em aula, revelando as dificuldades enfrentadas e a promessa de que seu pai fez que um dia os dois iriam se casar, o que na legislação americana é proibido. Por fim, a jovem volta ao escritório da senhorita West, assistente social responsável pelo seu caso, que busca intermediar a reconciliação entre Preciosa e sua mãe. Porém, no decorrer da conversa, Mary revela que os abusos sexuais feitos por Carl começaram aos 3 anos de idade, e esse acontecimento gera um sentimento de repulsa em Preciosa e na senhorita West. Assim sendo, Preciosa declara que não deseja permanecer em contato com a sua mãe, mostrando a pretensão de prosseguir a sua vida estudando e cuidando de seus 2 filhos de maneira completamente distinta da criação em que recebeu. Análise: Direito material. O filme Preciosa aborda em seu enredo os acontecimentos da vida de uma jovem negra e periférica de 16 anos, que, ainda na primeira fase da sua vida, enfrentou situações que perante a lei deveriam ser evitadas ou até mesmo punidas. Diante disso, cabe pontuar os determinados acontecimentos a partir da perspectiva do direito civil. Papel da família. Diversas vezes durante o longa-metragem, Preciosa sofre abusos físicos, psicológicos e sexuais por parte de sua família. É possível perceber, então, que são violados diferentes entendimentos do ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, como garantia da integridade física e psicológica da criança e do adolescente, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, é importante ressaltar que no parágrafo 4º há também uma previsão de severa punição caso a integridade física e sexual seja ameaçada.
Por sua vez, as obrigações dos pais também são enunciadas pelo artigo 1634 do Código Civil e os consecutivos episódios de estupro vivenciado por Preciosa podem ser enquadrados no artigo 1638. Ademais, destaca-se também a situação do Estatuto da Criança e do Adolescente, frente às diversas agressões sofridas pelo adolescente, que prevê no seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será negligenciado. Por fim, uma das tramas do filme relata a vontade de o pai de se casar com Preciosa, o que não seria permitido nem na legislação brasileira nem na americana. Isso porque o Código Civil entende que os ascendentes e os descendentes não podem se casar, seja com parentesco natural ou civil. O papel da escola, caso concreto. O lar instável, as agressões sexuais e a instabilidade na relação com a mãe não eram os únicos problemas enfrentados pela jovem. Preciosa ainda sofria no ambiente escolar constante ataques de intimidação sistemática, mais conhecido como bullying. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário de número 109615 do Rio de Janeiro. Através do julgado, é possível entender que a omissão por parte de um agente público em questão do corpo discente de uma escola pública é possível ser responsabilizada. Isso porque o Estado se responsabiliza civilmente de forma objetiva pelos acontecimentos com seus alunos durante o período de aula e as dependências da sua escola. Caso a tutela dos agentes públicos não seja realizada de forma devida, o Estado responde pelos danos de fato lesível e fica passível de conceder indenização ao aluno. Quando o caso de Preciosa é analisado, os episódios de intimidação sistemática somente cessaram com a sua expulsão devido à descoberta de sua segunda gravidez. É possível perceber, então, que o que houve foi apenas a omissão por parte do corpo discente, e que este não tomou nenhuma medida na tentativa de reprimir as humilhações que a aluna vinha sofrendo. Sob a perspectiva dos direitos da personalidade, estes também se mostram infringidos, uma vez que a prática de bullying faz com que o ambiente escolar se torne inviável para o desenvolvimento do indivíduo, o qual tem sua honra e sua integridade psíquica comprometida, podendo também abranger a sua integridade física, como no caso concreto citado. Análises jurisprudenciais. O papel da família, caso concreto. O processo 2016-0138797, dígito 8, julgado em 14 de março de 2017, apresenta como relator Raul Araújo, da 4ª Turma do Superior Tribunal da Justiça, que tem por pretensão analisar o recurso especial de uma das genitoras na ação de destituição do poder familiar, movida pelo Ministério Público contra o genitor e 2 genitoras. A ementa destaca que, apesar da jurisprudência da Corte prezar pela manutenção do pátrio poder e a convivência no seio da família natural, os autos apontam a ocorrência de maus tratos, abandono e inexistência do cumprimento de sustento, guarda e educação das crianças. Além disso, revela que a vivência das crianças no ambiente familiar conflituoso fora marcada por agressões físicas e psicológicas, que as levam a apresentarem sequelas emocionais e até mesmo indícios de sérios distúrbios psicológicos. Os autos ainda apontam um ambiente familiar doméstico dotado de excesso de autoritarismo e promiscuidade sexual, devido ao relacionamento do genitor com 2 mulheres, ao estupro presumido de uma das genitoras e ao incesto entre irmãos fraternos. É pontuado que, apesar dos esforços, a genitora recorrente não foi capaz de garantir os cuidados básicos da alimentação, de higiene e da educação das crianças, tampouco encerrar o ciclo de violência vigente na estrutura familiar. Sendo assim, os ministros do Superior Tribunal de Justiça julgam que a genitora não apresenta condições emocionais suficientes para exercer a maternidade. O processo analisado e o filme Preciosa apresentam similaridades no que tange à conjuntura de um ambiente familiar em que as crianças habitam. Logo, cabe pontuar de maneira breve as congruências das situações examinadas. A realidade, apesar de fictícia, da personagem Preciosa manifesta por meio das telas a existência de ambientes familiares nocivos em que não há alternativa jurídica que possa manter de maneira saudável a convivência dos menores com a sua família natural. Assim, como as crianças do processo, Preciosa enfrenta na convivência doméstica o excesso de autoritarismo por parte de sua mãe, que utiliza violência psicológica e física para coagir a jovem. Dessa forma, é possível identificar em ambos os casos a negligência parental,
principalmente no que tange aos cuidados básicos que, em tese, deveriam ser exercidos pelos genitores, uma vez que é comprovado nos autos dos fortes indícios de agressões físicas e psicológicas no ambiente doméstico. Para mais, a personagem Preciosa vivencia, similarmente, um ambiente de promiscuidade sexual, dado que o pai abusa sexualmente dela desde a primeira fase da sua infância. Em conclusão, o descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar, a submissão dos menores na situação de risco, a falta de estrutura familiar, o ambiente nocivo e a violência física e psicológica e sexual e a ineficiência materna em interromper o ciclo de violência são recorrentes no caso julgado e no filme analisado, e, portanto, o que os difere é sobretudo a conduta estatal adotada, visto que, diferentemente de Preciosa, as crianças encontraram no Estado o amparo e a segurança necessária para garantir suas imunidades reforçadas pelo direito da personalidade, futuramente analisados. Uma análise sobre os direitos da personalidade. É importante ressaltar que todos os ataques e abusos sofridos pelas crianças estão contextualizados em uma série de violações de direitos da personalidade. Considerando tal questão, é importante também ressaltar que o seu rol não é taxativo, e sim exemplificativo. E com relação à proteção de tais direitos, o artigo 12 do Código Civil enuncia que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Tendo em vista a situação do caso analisado, então, é possível destacar a violação da integridade física, psíquica e moral. Além disso, o direito da vida digna também é comprometido. Sobre o direito da integridade moral, pode-se considerar, de acordo com Samaniego, que o direito à integridade moral corresponde à proteção pertinente da pessoa no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e nome. Honra é a dignidade pessoal e a consideração que a pessoa desfruta em meio em que vive. É o conjunto de predicados que lhe conferem a consideração social e a estima própria. É a boa reputação. Em consonância, o artigo 20 também expõe que, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação ou a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem a prejuízo de indenização que lhe couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se a destinarem a fim comercial. Assim, a integridade psíquica é contemplada pela integridade moral e, ao proporcionar uma vivência inadequada para crianças e adolescentes, cercado por agressões verbais e consequentes humilhações, é possível perceber que a honra destes é frequentemente afetada, principalmente ao se considerar que crianças e adolescentes encontram-se em período de formação de personalidade. Por sua vez, o direito à integridade física, que também se enquadra no rol dos direitos da personalidade, também não é assegurado devido às constantes agressões. Vale ressaltar que tal descumprimento se relaciona também com a violação da integridade moral, uma vez que podem causar diversos traumas futuros nas crianças. Tendo em vista tudo o que foi apresentado, é possível perceber que a violação de diversos tipos de direito tem como plano de fundo o comprometimento dos direitos da personalidade. Isso porque, como exemplificado tanto com o caso de Preciosa, tanto com os julgamentos apresentados, os diversos direitos da personalidade estão sempre se sobrepondo a outros direitos e dificilmente são violados de forma isolada. Isso porque eles são uma tentativa de proteger os aspectos mais básicos para que o indivíduo possa viver de maneira plena e saudável, e por isso devem ser assegurados a todos. Muito obrigada pela atenção.